Oi pessoal, boa noite. Vamos falar hoje sobre um tema complicado de falar, mas é necessário de ser dito para as pessoas entenderem e parar de falar bobagem, como muitas vezes eu venho notando na sociedade. No passado as pessoas entendiam que elas dominavam certos temas ou que elas não dominavam aqueles temas e elas não fingiam saber ou não saber. O negócio é que hoje a sociedade tem certeza de tudo. Toda vez que a gente vai debater sobre, por exemplo, no meu caso eu sou professor de história, um tema relacionado à história, todo mundo é especialista de tudo. E um tema igual a esse, que é proposto hoje na live, já não é tão fácil de achar, de dar opinião sobre isso. Opa, vamos lá. Então vamos. O motivo da live de hoje é a gente debater, conversar aqui sobre nazismo e fascismo, se são princípios de direita ou se eles são de esquerda, ou se eles são de um outro tipo de raciocínio. E aí eu vou apresentar para vocês aqui os fatores históricos e no final você vai tomar a sua decisão. Eu em momento algum aqui vou dizer o que você tem que achar. Eu vou apresentar os fatos, os princípios básicos dessas duas filosofias, dessas duas formas de ver o mundo, e aí você tira a sua conclusão. Se você concorda, discorda, se o fascismo e o nazismo parece mais com direita, parece mais com esquerda, você toma a sua decisão. Tá? Vamos primeiro para, como um bom historiador, né, mostrar o que gerou esse tipo de raciocínio, que era o nazismo e o fascismo. Esse tipo de teoria muito radical, de ideologia muito radical, ela geralmente aparece em cenários muito radicais, em momentos históricos que está tão lascado que as pessoas vão agarrar qualquer mão para salvar elas, que foi o que aconteceu com a Itália e com a Alemanha, com esses dois indivíduos aí que vocês estão vendo, né? O daqui é o bigodinho famoso, que é Hitler, o nazista, e daqui o Mussolini, da Itália fascista, tá? Então qual que é o cenário? Vale tanto para a Alemanha quanto para a Itália, embora vai ter algumas especificidades que no momento adequado eu vou explicar. Vamos lá. A Alemanha e a Itália são do Ocidente, da Europa Ocidental, os últimos países a se tornarem, as últimas regiões a se tornarem países de verdade, né? Vai ser lá na época de 1870, o Brasil já era independente, a gente já estava quase que no final do período imperial, e a Itália e a Alemanha ainda não eram países, tá? O próprio Dom Pedro II, o nosso imperador, vai visitar a Itália no período de independência dela. Tá. Aí a gente entra no século XX. Vai ter entre 1914 e 1918 a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ao contrário do que muita gente acredita, ela é mais importante para a história da humanidade do que a Segunda. A Segunda é mais famosa. Tem bomba atômica, tem essa questão do Hitler, mas se tratando de mudanças de mundo, a Primeira Guerra Mundial gerou mais efeito no mundo. Tá? Por quê? O Império Austro-Húngaro foi um dos últimos impérios ocidentais cristãos a cair. Eu acho que na verdade foi o último. E ele vai cair ao longo da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Quando a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, as últimas monarquias cristãs vão deixar de existir e aí vai ser imposto no Ocidente o que a gente chama de democracia, de república, de ditadura, mas as monarquias de fato elas vão cair, tá? E com a queda das monarquias abre um vácuo de poder. E aqui vem um dos pontos principais para vocês poderem entender o que foi o fascismo e o nazismo. Bom, até a Idade Média, as pessoas diziam que as leis elas eram tradicionais, que é a tradição da região que fazia com que os legisladores, a elite, criassem as leis que governavam o povo. Ela seria baseada na tradição daquela sociedade. Então cada sociedade teria sua lei. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o aumento dessas democracias, ditaduras, repúblicas e a queda dessas últimas monarquias cristãs, essa legislação ela vai mudar. É o que a gente chama de positivismo, por exemplo. Então, por exemplo, a nossa Constituição de hoje é a de 1988, certo? Para mim é fácil de gravar porque foi o ano que eu nasci. Ela é de 1988. E
o que fez a Constituição? Quem fez a Constituição de 1988? Foram deputados eleitos que sentaram num lugar em Brasília e eles escreveram a lei. E a partir de agora você vai ter que seguir essa lei. Não porque eles seguiram uma tradição, não por causa de fatores religiosos, mas porque meia dúzia de caras, porta-vozes ilustres da sociedade, decidiram que esta é a lei que você deve seguir. Então, a nossa Constituição de 1988 ela não tem vínculo com nada. Ela é uma Constituição criada por pessoas que se achavam ilustradas. Não tem tradição, não tem religião, não tem nada envolvido. É isso que vai fazer, é isso que a Primeira Guerra Mundial vai acabar. A partir daí, são todas leis positivistas. São todas as leis que algumas pessoas que se julgam ilustres, ilustradas e pessoas inteligentes que vão dizer para você o que você vai fazer. E ainda é assim hoje em dia. Não vem me achar que a Constituição de 88 ela é democrática, porque foi uma elite com muito financiamento que fez a nossa Constituição. Então, caindo nesses impérios na Primeira Guerra Mundial, foi deixado um vácuo de poder. E poder não tem vacância. Toda vez que um poder fica vazio, alguém vai ocupar esse espaço. E nós vamos ver que na Itália vai ser Mussolini e na Alemanha o bigodinho do Hitler. Tá? Outra coisa, no meados da Primeira Guerra Mundial, vai começar a acontecer a Revolução Russa. Né? Já vem de fatores anteriores à Primeira Guerra, mas o pau vai quebrar mesmo lá entre bolcheviques e mencheviques no meio da Primeira Guerra Mundial. Esse é o fator que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Tá? E lá na Rússia vai ser desenvolvido então o primeiro modelo real de uma tentativa de implantação do socialismo, né? Com Lenin, Stalin, Trotsky. Esse pessoal vai ascender ao poder, alegando que são socialistas e que esse socialismo seria pelo bem das pessoas, para gerar uma igualdade, uma pseudo-igualdade. E as pessoas na Europa começam a ficar morrendo de medo disso. A parte mais conservadora, mais tradicional das pessoas europeias, elas olham para a Rússia, né, que ela é parte Ocidente e parte Oriente, porque a Rússia é o norte da Europa e da Ásia inteira, começam a ver na Rússia um problema em potencial. Enquanto as classes menos favorecidas, uma parte delas que não é religiosa, que era uma parte não tão vinculada ao cristianismo, à tradição, vão ver na Revolução Russa uma tentativa de melhoria de vida. Então, este é o cenário para o surgimento do nazismo e do fascismo. Eu preciso explicar isso para que você entenda o restante do nosso debate de hoje. Então, vamos lá. Fim da Primeira Guerra. Fim dos impérios cristãos. A partir de agora são as leis positivistas, que eu acabei de explicar no início da live o que é uma lei positivista. Surgimento da Rússia revolucionária, com lá Lenin, Stalin e futuramente o Stalin governando sozinho, né? Matando até Trotsky. Beleza. E a Primeira Guerra Mundial acaba com a derrota deles. A Alemanha e a Itália vão perder. E eles vão se lascar. O período entre guerras, entre 1918 e 1939, que é o período entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra, é um período terrível na Europa, principalmente nesses países como Itália e Alemanha. Se a gente acha que a inflação hoje está ruim, e ela está ruim, né? Se você for fazer uma análise econômica mais justa, a nossa inflação é 18% ao ano. Na Alemanha e na Itália é um absurdo. Na Alemanha ainda é pior ainda. Eu vi registros históricos que no período entre guerras, chegou uma hora que o marcos, a moeda alemã, estava tão desvalorizada que era mais fácil você queimar dinheiro do que ir lá e comprar lenha para o inverno. Porque a moeda já não valia mais nada. Então você precisava de um volume enorme de dinheiro para comprar, por exemplo, um pão. É a hiperinflação, né? Que a gente já passou isso na década de 80, né, 90, mas nada na escala que esses caras passaram. Então quem está acompanhando a live aqui desde o início já entendeu. Depois da Primeira Guerra e essa vacância de poder que o Império Austro-Húngaro vai gerar, e essa implantação do positivismo, e a implantação da Revolução Russa, tudo isso vai abrir um cenário, a fome na Itália e na Alemanha, tudo isso vai abrir um cenário aos extremos. Então, o que vai acontecer?
Vamos começar primeiro com a Itália. Né? Todos esses regimes autoritários, baseados nesse pensamento que nós vamos debater aqui agora, são fascistas. Então o nazismo ele é um fascismo, o salazarismo é um fascismo, o franquismo é um fascismo, o varguismo aqui no Brasil vai ser bastante fascista também. Então vou começar primeiro pela Itália, tá? A Itália estava bem lascada, bem arrebentada mesmo. O Mussolini, que é esse aqui, ó, é o cara que vai fazer o fascismo na Itália, ele sempre foi socialista. Como a audiência aqui é rotativa, entra e sai o tempo inteiro, eu expliquei que nessa live eu não vou debater se o fascismo e o nazismo é de esquerda ou de direita. Eu vou te explicar o que foi o nazismo e o fascismo, e você vai tirar suas conclusões e ver qual esse modelo que eu vou te apresentar aqui se aproxima mais da direita, da esquerda ou de uma outra via que você queira imaginar. A decisão é sua. Eu só vou falar fatos históricos e você toma a decisão, tá? O Mussolini, ele sempre foi socialista. Isso não dá para debater. Isso é óbvio. O pai dele era muito socialista. Os 3 nomes do Mussolini, você me perdoa, salvo engano, agora eu não lembro direito, os 3 são homenagem a 3 socialistas. Então não há debate em que Mussolini era um socialista. Só que ele vai ver no socialismo da União Soviética, da Rússia, né, que vai se tornar a União Soviética, um problema. Por quê? Algumas ideias socialistas, na verdade a principal delas, né, que é a marxista mesmo, ela vai dizer que o proletariado sofreu muito na mão da burguesia e que esse proletariado vai dar um golpe de Estado, que ele vai chamar de ditadura do proletariado, e esse proletário, sabendo do sofrimento que foi causado a ele, quando ele ascender ao poder, ele não vai gerar esse mesmo sofrimento, e ele vai gerar uma sociedade mais igual. Esta é a teoria. Só que para Marx, essa revolução ela é do proletário, é da classe. Tudo para Marx é bom e ruim. É o que sofre e o que faz sofrer. O mundo para ele é binário. É só desse jeito que Marx vê o mundo, tá? E então, o Mussolini ele concorda com isso. Ele é um socialista, o pai dele era um socialista. Só que o que o Mussolini vai perceber? Que ele acha que esse socialismo mundial, em que todos os proletários do mundo vão tomar o poder e gerar uma sociedade igualitária por meio desse golpe do proletariado, ele não é prático. Então teria que haver um socialismo do país. Teria que haver uma adaptação desse socialismo marxista, que é universalista, para um socialismo mais nacionalista. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que é nacionalismo e patriotismo, porque as palavras não são iguais, tá? Então, ele tem princípios socialistas, mas ele discorda de alguns tópicos do socialismo. O Mussolini era guiado por 3 questões: o regime fascista italiano, poder absoluto do Estado, nacionalismo exacerbado e redução do cristianismo. Eu vou explicar cada um tópico desse. Primeiro, o poder centralizado no Estado, certo? Pro-nazista e fascista, o Estado ele é porta-voz de tudo. É ele que vai oferecer para você estrutura para uma vida melhor. É ele que vai dizer para você o que é uma vida melhor. Ele é o porta-voz da verdade e por meio desta verdade você vai ter uma vida melhor. Por isso não há liberdade no fascismo nem no nazismo. Porque é o Estado, é Mussolini no fascismo e Hitler no nazismo, que vai dizer para você o que é uma vida boa e você vai ter que aceitar, tá? Então, para que isso aconteça, precisa de um Estado muito forte, que ele pode até ter um vínculo com a sociedade, mas é ele que vai dizer para você o que é o certo e o que é errado. E aqui é inquestionável que este fator se aproxima da esquerda. A direita não tem vínculo com poder absoluto, totalitário. Para a direita conservadora, o que existe são as tradições e os costumes, e que a gente vai ser governado por isso. Por isso todo governo de direita, ele é local. O governo federal e etc., ele é secundário. O principal é o regional. Ah, você está falando bobagem, porque lá na Idade Média tinha rei que governava e tudo mais. Não estou falando bobagem, é porque você aprendeu errado a Idade Média. Os governantes da Idade Média não tinham 1/1000 do poder que um presidente hoje tem.
mas assim, milésimos, tá? Eu tô vendo que tá tendo pergunta aqui, gente. Eu só espero que vocês tenham um pouco de paciência. Eu preciso de explicar primeiro o termo, depois eu vou responder as perguntas. Ok? Senão eu perco o raciocínio aqui. Tenham, por favor, um pouco de paciência. Absolutismo. Então, na Idade Média, os reis não tinham esse poder que a gente imagina. Ele nem tinha tecnologia para impor a vontade dele. Ok? Então, tudo era resolvido dentro dos locais. No máximo, no condado. Quando a coisa chegava no rei, era uma coisa assim completamente fora da realidade. Era uma coisa que o rei teria que lidar com isso e não teria problema. Então, a monarquia, ela dá poder às regiões. Na Revolução Francesa, que os reis franceses lá da década do século XVII, que tinham já bastante poder em comparação à Idade Média, cada região se autogovernava, tinha tributações diferentes para cada região. Então eu sugiro que vocês dêem uma olhada sobre isso, porque a nossa a história da Idade Média, por exemplo, é muito mal ensinada nas escolas. Então, nesse tópico de que o fascismo ele é centralizador do poder, eu acho que é inquestionável que é uma aproximação com a esquerda. Certo? A direita não quer uma centralização do poder. Por isso o Lula quer centralizar os impostos. Essa reforma tributária que está passando, ou até passou, quer centralizar tudo em Brasília, para que Brasília distribua de maneira igual esse dinheiro. Então, a esquerda ela é centralizadora. De novo, eu não estou julgando, não. Eu só estou fazendo uma análise. Tá? Segundo tópico, nacionalismo exacerbado. Aqui eu preciso que vocês entendam dois termos. Nacionalismo e patriotismo não são iguais. A palavra nacionalista, ela está ligada à política. Então, quando você diz que uma pessoa é nacionalista, é que ela é guiada por questões políticas. Quando você diz que uma pessoa é patriota, esse termo está ligado à tradição e à cultura. Então, o Brasil, por exemplo, é tradicionalmente há 500 anos um país cristão. Católico ou evangélico, mas é cristão. Pode ter pessoas ateias aqui que não concordem em assistir com o raciocínio cristão. Mas o Brasil é uma sociedade cristã. Nós somos erguidos, né, de uma cultura portuguesa que ainda hoje é tradicionalmente uma sociedade católica. Então essa é a nossa tradição. Então o nosso vínculo é com a cultura cristã. Eu não lembro qual foi o filósofo, é um brasileiro falando que muitas vezes aqui no Brasil, mesmo você sendo ateu, você tem um raciocínio cristão. Porque você vive num ambiente tão permeado pelo cristianismo que mesmo não acreditando em Deus, você usa termos cristãos. Por exemplo, você está num avião e o avião sacode. Aí você fala, Ave Maria, Nossa Senhora, oh Deus, entendeu? Você sendo ateu, mesmo assim você vai falar, porque você foi criado num ambiente desse. Então, o patriotismo está ligado à tradição cultural. O nacionalismo está ligado à política. Então, quando você chama uma pessoa de nacionalista, ele está ligado a um contexto político de um partido político. Quando você diz que a pessoa é patriota, ela está ligada à tradição daquele país, que no nosso caso, por exemplo, é cristã. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de patriotas os americanos que andam armados, que fazem o controle da sua propriedade, em que eles cercam o seu terreno e ninguém entra, porque a Constituição dos Estados Unidos foi criada para tirar poder do Estado e conceder ao cidadão. Então existe uma tradição do americano e o patriota dos Estados Unidos é esse cara que tenta manter isso. No nosso caso, é a questão do cristianismo, certo? Então o nacionalismo ele nada tem a ver com o patriotismo. Pode ser que a pessoa seja patriota e seja nacionalista. Pode sim. Mas normalmente não é. O patriotismo está ligado à questão cultural, o nacionalismo à questão política. Nesse caso aqui do Mussolini, que a gente está falando primeiro do fascismo, ele era um nacionalista. Estava literalmente ligado à questão política. Certo? E último tópico, o cristianismo. Eu sei que a Itália é um dos países mais famosos pelo cristianismo, até por isso o Vaticano está lá na Itália. Né? Salvo engano, o Vaticano foi criado nesse período que o Mussolini vai governar. Mas se você for olhar pelos documentos que a gente tem acesso, o Mussolini queria voltar ao Império Romano, raiz.
que ele seria um novo império romano. Então não vai ter muita ligação com o cristianismo, tá? Esses são os 3 tópicos principais de um fascista: poder centralizado, nacionalista, não patriotismo, nacionalista e problema com o cristianismo, tá? Então, de maneira geral, quando você chama uma pessoa de fascista, ela tem que permear. Tá chovendo bastante aqui. Você tá conseguindo ouvir bem aqui? Quem estiver me ouvindo aí agora, fala que tá dando para ouvir direitinho, por favor. Porque aqui tá chovendo bastante. Eu não sei se está interferindo na live. Quem estiver me vendo aí, por favor, coloca que tá dando para ouvir certinho, por favor. Só escreve assim, tá dando para te ouvir, porque tá chovendo bastante aqui. Ah, então tá bom. Então tá dando para ouvir direito, né? Então tá bom. Então tá aí. Então, se você chama alguém de fascista, é porque você está dizendo a ele que ele quer um poder centralizado de uma figura importante, como no caso do Mussolini, que ele é um nacionalista, tá ligado? A questão política, certo? Política, não cultural e tradicional. E um questionamento ao cristianismo. Então, quando alguém de esquerda chama alguém de direita, vou melhorar minha frase. Quando uma pessoa de esquerda chama um conservador de direita de fascista, não faz muito sentido. No caso do Brasil, não faz sentido. O conservador brasileiro, ele tende a gostar da filosofia grega, da jurisprudência, da justiça dos romanos e da tradição católica, judaico-cristã. Então não tem muito sentido você chamar um conservador de fascista. Por isso que eu estou te mostrando aqui. Se você é um cara de esquerda e chama e está bravo comigo porque eu estou tirando argumento seu, eu entendo sua braveza, mas história é história. Esses são os fatores que norteiam o fascismo. Então, para a pessoa ser fascista, ela tem que concordar com isso. Se ela não concorda com isso, ela não é fascista. Ponto. Agora vamos para a mais radical de todas, né? Que é o nazismo. E de fato ele é bem mais radical do que o Mussolini. Se, por exemplo, a Itália tem, o fascismo italiano tem 3 princípios fundamentais, o nazismo, salvo engano, vão ter 6. Nós vamos trabalhar eles aqui primeiro. Vamos primeiro para o contexto. Hitler, ele se julgava um artista. Ele achava que ele era um artista, que as obras dele eram fantásticas, né? A pintura e etc. Mas como ele não fazia sucesso, é que a sociedade não entendia a arte dele, tá? Ok. Também você vai ver uma certa proximidade desse pensamento centralizador na mão do Hitler. O meu gatinho aqui tá carente hoje. Vocês desculpem de vez quando eu parar para carregar ele. Vamos seguir o raciocínio aqui. Então o Hitler, ele se julgava um artista, né? As obras de arte deles não teve fama nenhuma. Acredito que ele julgava a sociedade, dizendo que a sociedade não entendia a obra dele. Mas ele começa a se envolver em questões políticas. Ele vai ser preso, vai escrever um livro muito famoso chamado Minha Luta. E lá ele vai descrever de maneira bem direta o pensamento dele. Não é igual hoje em dia, que determinados grupos políticos dizem certas coisas e fazem outras certas coisas. Naquela época o pessoal pregava e falava o que eles acreditavam mesmo. Você gostando ou não gostando, Hitler era um pintor. Você gostando ou não gostando, eles falavam naquela época, olha, se você não concorda com esse raciocínio, não diz que você gosta de mim. Hoje as coisas são muito... né? Então tá. Então é um artista que se julgava talentoso, que não tinha talento nenhum. Vai entrar na política, vai ser preso, vai participar da Primeira Guerra Mundial. E a confusão toda vai acontecer porque, como eu expliquei no início dessa live, como o povo que entra aqui e assiste a live é muito rotativo, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a culpa sendo concedida à Alemanha principalmente, e eles vão sofrer muito com isso, vão pagar muita indenização, a Alemanha vai estar muito lascada, vai ter uma hiperinflação que nunca teve no Brasil, no nível que teve na Alemanha. É este cenário que vai propiciar o nazismo de florescer na Alemanha, tá? Vamos lá. O meu gatinho aqui tá impaciente hoje. Ele vai fundar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E sim, tem o termo socialista. Não adianta ficar bravo
Porque dentro do Partido Nazista tem um termo socialista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Gostando ou não gostando, tá aí o nome do Partido Nazista. Vai ter uma eleição em 1932 e quem ganha a eleição não é Hitler. É um cara chamado Hindenburg. Só que o pessoal... Pronto, apareceu uma mensagem aqui, por isso que eu parei de falar. O pessoal... apareceu um negócio na tela, acabei perdendo a linha de raciocínio. Hindenburg, vamos voltar. Só que as pessoas, além de votarem no Hindenburg, eles votaram no Partido Nazista para o parlamento. Então o parlamento teve a maioria nazista, mas elegeram um presidente não nazista, eles não votaram no Hitler. Só que, como existe no Brasil, a gente chama de... república de coalizão, democracia de coalizão, eles usam um termo disso. Ou seja, que o presidente do Brasil ele vai ter que negociar com o Congresso, e muitas vezes a gente sabe muito bem o que é negociar, certo? Esse Hindenburg, para governar, ele precisava da mesma coisa. E como o parlamento inteiro era nazista, ele vai chamar Hitler para participar do governo dele. E dali ele nunca mais vai sair. Salvo engano, um ano depois, o Hindenburg vai morrer, o Hitler assume o poder, e daí ele só vai sair morto. Tá? Na década de 30, ele vai trazer várias mudanças para a Alemanha, até em 1939 gerar a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos para os tópicos aqui agora que fazem base ao nazismo. O que definiria o nazismo, tá? Ô, gente, apareceu uma mensagem aqui para mim falando que tem gente falando que esse assunto complicado... Se vocês não entenderem, se ninguém tiver predisposto a explicar para vocês o que é isso, como é que alguém vai saber o que é? Eu vejo tanta gente hoje na internet usando de maneira inadequada o termo nazismo e fascismo, dizendo a um ou outro que ele é nazista ou fascista. Como que alguém pode aprender algo se ninguém for ensinar? Se ninguém for pelo menos debater esse tema? Na nossa Constituição de hoje, se você chama alguém de fascista, você está indicando a ele crime. Ser fascista no Brasil hoje, de acordo com a nossa Constituição de 88, você está embutindo na pessoa um crime. Então eu peço que vocês tomem um certo cuidado quando chama alguém de fascista, de nazista, porque você está concedendo a pessoa, dizendo à pessoa que ela é uma criminosa. Porque ser fascista no Brasil com base na Constituição é crime. Então, se você não domina as palavras, que é o que eu estou tentando fazer aqui, não tem como aprender. Tá? Então, não é só porque o tema é complicado que apareceu uma mensagem aqui, tá? Mas vamos lá, então. O nazismo ele tem mais fatores do que o nazismo tem mais fatores que o fascismo. O fascismo eram 3. Poder absolutista, poder centralizado, poder centralizado, o nacionalismo, que não é patriotismo, eu já expliquei isso. Olha aí, ô Luciano, Bolsonaro é fascista, eu acho que você não ouviu nada da live. Eu pessoalmente acho que você não ouviu nada do que eu disse. Eu acabei de falar sobre isso, tá? E não estou defendendo o Bolsonaro, não. Eu vejo live de gente de esquerda falando a mesma coisa. Bolsonaro não tem nada de fascista. E com isso eu não estou dizendo que o Bolsonaro é um bom governante, não. Mas nada tem a ver. Eu acabei de explicar isso. Você entrou aqui agora, sugiro que você volte um pouco a live para você poder entender e não falar bobagem. Tá? Então, voltando. O fascismo tinha a questão central, o poder centralizado na mão de um governante. O nacionalismo, que é uma questão política, não é uma questão de tradição. Tradição tem a ver com patriotismo, já expliquei isso. E a redução do princípio do cristianismo, tá? Eu acho que eu não expliquei isso. Na hora que eu chegar nessa parte do nazismo, eu explico também. O caso do Hitler são 6. O nazismo são 6 princípios. Eu vou explicar por que é mais. Primeiro fator, Estado autoritário. É o mesmo raciocínio, tá? Que vai governar. Não vamos falar de cada um deles. Fim da liberdade de expressão. Nós vamos falar, tá? Eugenia, antissemitismo. Não gostava de judeu. Nacionalista, já expliquei isso também, mas não vou falar de novo. Fim do livre mercado e retorno ao paganismo, com o fim do cristianismo. Esses são 6 fatores que você chama, que você concede a uma pessoa que é nazista. Ele segue esse raciocínio. Como eu acabei de falar, se você chama alguém de conservador, é porque ele dá valor à estrutura filosófica da Grécia, ele dá valor aos princípios jurídicos romanos, e ele dá valor à tradição judaico-cristã. Esses são os princípios de um conservador. Você pode gostar ou não gostar, mas esses são os princípios. Quais são os princípios de um nazista?
Estado autoritário, fim da liberdade de expressão, eugenia, antissemitismo, nacionalismo, fim do livre mercado e retorno ao paganismo, ou seja, questão do fim do cristianismo. Vão de novo para o Estado absoluto. Eu já expliquei isso com Mussolini. Então o que eles acreditam? Eles acreditam que o Estado vai ter pessoas capacitadas, pessoas ilustres, pessoas inteligentes, que elas, no seu cúmulo de inteligência, vai dizer para vocês o que é uma vida boa, como você deve se educar, como você deve educar seus filhos, como você deve comer. Ou seja, o Estado é o pai que vai dizer a todo mundo o que é bom e o que é ruim. E se você for contra ele, eu acho que você já sabe. Então esse é o primeiro fator, um Estado autoritário. Segundo fator, fim da liberdade de expressão. Então aqui é interessante. Fim de liberdade de expressão não é alguém tampar a sua boca. Fim de liberdade de expressão não quer dizer que você não possa falar algo. O que esse pessoal entendeu, e o socialismo fabiano é mestre nisso, e eu não estou elogiando porque eu sou um conservador, é que você não precisa tampar a boca da pessoa. Você precisa influenciar a cabeça dela. O socialismo fabiano é baseado nisso. Então o que o Estado vai fazer aqui com Hitler? Todos os meios de comunicação vão ser controlados por Hitler. Tá? O Goebbels, que é o ministro lá da comunicação deles, é o Goebbels que inventa a palavra que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Quando as pessoas falam isso na internet, está copiando a frase do Goebbels, que era o ministro lá de comunicação do Hitler. Né? Uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Então o fim da liberdade de expressão não está necessariamente em não deixar você falar, mas é te julgar tanta informação por meio de todas as mídias que você puder imaginar, que a sua cabeça vai ser tão influenciada pelo que eles estão dizendo, que a partir de agora não precisa tampar sua boca não, você concorda com tudo que eu digo. Por exemplo, no governo do Bolsonaro teve a pandemia e teve um problema com o dólar. Então o dólar subiu demais. E eu vi várias pessoas criticando o Bolsonaro, uma crítica cabível, embora eu entenda por que isso aconteceu, xingando o Bolsonaro porque o dólar tinha subido. Na semana passada o dólar bateu recorde, 6,30, e essa mesma pessoa que xingava o Bolsonaro pelo aumento do dólar, elogia o Lula ou fala que o Lula não tem nada a ver com isso. É isso que eu gostaria que vocês tentassem entender este raciocínio. Então, fim da liberdade de expressão, sim, tem a ver com tampar sua boca, sim, tem a ver com tentar fechar suas redes sociais, mas principalmente te influenciar tanto na sua mentalidade que você vai pensar igual ao Estado. E aí você vai concordar com tudo. E aí, filho, já desanda. Por isso que os ditadores geralmente não gostam de rede social. Porque nesse caso aqui, ó, tinha, sei lá, 300 pessoas me assistindo, tem o contador aqui de acúmulo, né? Nesse momento tem 19. Eles não querem que eu fale isso com vocês, eles precisam que alguém do governo intermedie isso, para dizer a vocês da maneira que o governo queira que vocês ouçam todos os temas. É isso aqui que o Goebbels, né, que o nosso amigo que citou aí é verdade, fazia com o pensamento, essa liberdade de expressão dos russos. Terceiro tópico, preste atenção. Preste atenção. Quem apoia golpe, golpista é. Ok. Quem apoia golpe, golpista é. O que tem a ver com nazismo e fascismo? Não entendi. Mas vamos seguir aqui. O terceiro tópico, e esse Mussolini não concordava, até porque a Itália também não tem uma raça, né? Eugenia e antissemitismo. Aqui está a questão. O Hitler, o nazismo, ele é a favor da eugenia. O Hitler acreditava que existia uma raça que era superior, que era a raça ariana. Não confunda isso com a questão da supremacia da raça branca. Hitler odiava a raça dos russos, que são os eslavos. Hitler odeia a raça eslava. E eslavo é branco, louro, do olho azul também. A questão do Hitler, então, não é necessariamente a questão do tom de pele e dos olhos, é a questão da raça. Para ele, a melhor raça do mundo era a ariana. Tá? Por isso, eugenia, que existiria uma raça superior. Né? Foi muito tirada essa ideia da teoria do Darwin. O primo do Darwin usava muito esse tipo de argumento eugenista. Se no inverno você prefere ter um São Bernardo ou um Chihuahua? Eu prefiro ter um São Bernardo. São Bernardo é famoso por resgatar pessoas na neve, com aquele barrilzinho no pescoço. Então você vai dizer que a raça
do São Bernardo é melhor, é mais evoluída do que a do Chihuahua. É isso que eles vão pegar e tentar aplicar na sociedade. Como se o ariano fosse, nesse caso, o São Bernardo e todos os outros, inclusive os eslavos, que são os russos, os ucranianos, que também são louros, brancos, do olho azul. Vocês entenderam? Moraes é nazista. Deixa eu terminar de ensinar os 6 tópicos e aí vocês vão tirar a sua conclusão, tá? Então, o Estado autoritário, fim da liberdade de expressão, não necessariamente tampando sua boca, mas mexendo com sua cabeça. Eugenia, que eu acabei de explicar, que existe uma raça superior, o que é balela. O Hitler vai ficar a vida inteira tentando provar e ele não vai conseguir provar, porque existem pessoas boas e ruins em todas as raças do mundo. Isso está ligado à cultura, aos princípios, ao estudo da pessoa, nada tem a ver com a raça dela, tá? Antissemitismo. Aqui é complicado, às vezes eu ouvi uma parte da sociedade chamando a outra de nazista fascista. Tá tendo agora o conflito lá em Israel, certo? Já tem, acho que 2 anos que tá tendo um conflito entre Israel e Hamas, e agora o Israel e a sociedade islâmica lá e tudo mais. Antissemitismo são as pessoas que não gostam de judeus. O antissemitismo é um termo específico para quem não gosta de judeu. Principalmente o ano passado, que estava tendo um debate muito grande nas redes sociais, a direita estava defendendo Israel. A esquerda estava defendendo o Hamas. Eu não estou mentindo, concorda? Acho que todo mundo está me assistindo aqui deu para entender que essa é a forma que as pessoas do ano passado estavam pensando. Como é que você chama uma pessoa de direita que defende Israel de nazista, sendo que o nazismo era antissemita? O nazismo odeia judeu. E eu vou explicar daqui a pouquinho por que ele odiava do judeu. Então, como você chama um cara que defende a cultura judaico-cristã, que defende o Estado de Israel, e você chama ele de nazista? Sendo que o outro lado está defendendo o Hamas, que este sim é antissemitista. Não adianta, antissemista, perdão. Não adianta ficar bravo. Procura, joga na internet agora, se você tiver curiosidade. É tipo carta de criação do Hamas. Lá está escrito, o Hamas não deixará de existir até que a gente destrua essa raça que são os judeus. Está escrito na carta de criação do Hamas. Tá? Então, cuidado com as palavras que vocês usam, sendo que muitas vezes determinados tópicos estão muito mais ligados a um lado da política do que ao outro. Tá? Segue. Então, Estado centralizador de poder, fim da liberdade de expressão, eugenia e antissemitismo. O Hitler concordava com tudo isso. 4, nacionalismo. Como audiência rotativa, eu vou falar de novo aqui. Eu peço que vocês tenham cuidado com palavras. As palavras têm significado, você não pode jogar a palavra de qualquer maneira. Existe uma palavra chamada nacionalismo e existe outra palavra chamada patriotismo. O nacionalismo está ligado a fatores políticos. O patriotismo está ligado a valores tradicionais, culturais. Então, quando você vai chamar um conservador, uma pessoa que se considera conservador, se ele é conservador, ele tem a ver com as raízes da cultura dele, ele é um patriota. Ele não é um nacionalista. Porque não está ligado ao partido. A partir do momento que o cara é de conservador vincule também uma figura política, aí ele é um nacionalista. Mas nacionalismo e patriotismo são duas coisas. Nacionalismo está ligado à política. Patriotismo ligado à cultura. O Hitler e o Mussolini são nacionalistas, relacionado à questão política. Certo? Ok. 5º tópico. Fim do livre mercado. Aqui também dá para relacionar isso. Você toma decisão, ok? Liberdade de mercado, livre mercado. Fim do livre mercado tem mais a ver com direita ou esquerda? Só estou perguntando, ok? Você vai dizer o que você quiser. Fim da liberdade de mercado. Como eles acham que o governo ele é autoridade, é o governo dos ilustrados, das pessoas mais inteligentes, e elas vão dizer o que é verdade e o que é mentira, elas vão dizer também o preço das coisas. Então o nazismo e o fascismo iam dizer quanto as coisas deveriam custar, o que deveria ser produzido. Isso é muito parecido com o pensamento socialista de Marx. De novo, não estou julgando, eu só estou fazendo uma análise, ok? Então eles acreditavam que o governo tinha a capacidade, como Stalin também acreditava, de centralizar no Estado a capacidade de cálculo para definir os preços de tudo. De novo, eu sou um conservador, eu sou um cara de direita, eu sei que é fácil de criticar esse momento, mas será que existe alguém, ou mesmo uma equipe, tão inteligente e estudada, que ela é capaz
de fazer todas as contas do mercado, que ele defina quanto vai ser consumido de fralda, de clips, de papel, de bomba, de bala, de chocolate. Será que um governo, por mais ilustre que ele seja, ele tem essa capacidade de fazer essa análise toda? Eu acho que é impossível disso acontecer. Mas, no caso, Hitler acreditava nesse raciocínio. E para terminar, não, perdão. Quando eu falei lá do judeu, eu prometi que ia fazer uma explicação e acabei não fazendo, vocês me perdoam. Quando eu disse que Hitler era contra os judeus, tinha um significado por isso. Na verdade, tinham dois significados. Primeiro, os judeus sempre foram um povo muito rico, eles são muito antigos. As linhagens deles, eles sabem direitinho quais são as linhagens dele, lá da questão de Abraão, dos filhos, quem é descendente de quem, né? Então, a riqueza ela é mantida na família. Então, de fato, os judeus, um volume grande de pessoas das famílias judaicas, eles têm muito dinheiro. E se tem uma coisa que você precisa numa guerra, é dinheiro. Então, um dos motivos de Hitler perseguir os judeus é isso. Ele precisava de poder econômico para conseguir fazer a guerra. Mas tem outra questão. Ele odiava os judeus porque ele achava que os judeus eram tipo um universalista. Como os judeus lá na década de 70 depois de Cristo são expulsos da Palestina pelo Império Romano, aqui seria uma outra live para poder explicar isso, os judeus vão se espalhar pelo mundo inteiro. Então vai ter judeu para tudo quanto é lado. Eles conseguiram manter sua tradição, a sua religião, a sua cultura, mesmo não tendo um país. Eu sei que tem hoje, que é Israel, mas lembra que Israel é criado no final da Segunda Guerra Mundial. Hitler não vai ver a criação de Israel, certo? Então o Hitler via no judeu um problema. Ele era um globalista, usando um termo bem forçado. Era um povo que, como estava espalhado pelo mundo inteiro, era um problema para um cara que era supremacista racial. Racial não. Supremacista, racial, né? Vamos pôr de raça, com a superioridade do ariano. Entendeu? Então esse é o problema que Hitler tinha com os judeus. A questão mesmo da grana, muito do mercado hoje de pedra preciosa ainda é controlado pelos judeus. Tem até uma série na Netflix falando sobre isso. E a questão dessa universalidade dos judeus, que ele discorda completamente, como esse aqui também discordava dessa questão, né, que eles eram todos nacionalistas, não eram patriotas, eles eram nacionalistas. E o último tópico, aí sim, mais do que Mussolini, Hitler queria com a volta do paganismo. Pelo que a gente sabe, Hitler lia muito Nietzsche. Tá? Dizem que Nietzsche, o povo também não para nem para pensar, Nietzsche é um filósofo, ele tem os seus problemas, mas é um cara muito inteligente. Tem gente que fala que Nietzsche era um nazista. Nietzsche é antes do nazismo, ele não tem como ser nazista se ele era antes. Mas parece que Hitler lia muito texto do Nietzsche. Tá? E Nietzsche é completamente anticristão. E aí vem o mesmo raciocínio da questão do judeu. Se você é cristão, seja católico ou evangélico, a coisa que você busca, número 1 na sua vida, é a salvar a sua alma. Para você não ir para a perdição eterna, para você poder ir para o céu. Você vai por meio dos bons atos, da autossalvação. Cada visão do cristianismo tem uma forma de ver, mas de qualquer jeito, ninguém é diferente na salvação. Você tem a mesma oportunidade dos outros de se salvar. Basta você ter bons hábitos, caridades. Eu sei que cada parte do cristianismo, né, os evangélicos vão ter visões, cada um diferentes. Mas, de maneira geral, é isso. São todos iguais, todos buscando o céu, e vão ter aqueles que vão alcançar o céu, outros que não vão ter. Mas que no cristianismo a ideia é universalista. Todos podem ser salvos. E é óbvio que esses dois caras não concordariam com isso, se eles são nacionalistas. A salvação é do alemão, o que o Hitler vai pensar. Por isso não condiz com o pensamento do cristianismo. Né? São coisas avessas. E só para terminar a live, o Hitler vai ter uma outra coisa que o Mussolini não teve. Como ele estava ligado a essa questão de paganismo, ele era muito ligado a essa questão de estudos do esoterismo, de coisas que dariam poderes mágicos. Então quando a gente vê aqueles filmes da Marvel, que a gente acha que é brincadeira, né? Hellboy, que os Estados Unidos conseguiu travar um grupo do nazismo que estava querendo achar o Santo Graal. Tinha mesmo. Tinham grupos que Hitler, né, que pessoas que geriam por ordem do Hitler, tinham grupos, tipo a Fraternidade Thule, se eu não me engano, o nome eu acho que é esse, tá? Era muito voltado a essa questão do sobrenatural, que se Hitler pudesse perder na questão financeira ou de guerra, por meio do sobrenatural, da metafísica, como diria Aristóteles, ele poderia ganhar. E é claro, ele não vai achar nada, tá? Então, de maneira geral, é isso.
Sei que é um tema complexo, eu sei que é um tema que gera um certo transtorno para algumas pessoas, mas se você não dominar, eu agradeço. Teve uma pessoa aqui que elogiou, né? Antônio Carlos. Obrigado, viu, Antônio Carlos, pelo elogio. Se você está aí desde o início da live ou conseguiu acompanhar um pouco do raciocínio, eu só expliquei como esse cara e esse cara pensavam. E eu gostaria que aqueles que seguiram aqui na live, pelo menos metade dela, e conseguiram entender o pensamento desses dois, vai ter sim um certo vínculo com um tipo de pensamento político. Eu disse no início da live e vou manter a minha palavra, eu não vou dizer qual lado político é esse. Mas eu espero que vocês entendam. Vamos voltar aqui só para terminar a live. Direita e esquerda. Quem mais quer o controle do Estado sobre a sua vida? É a direita ou é a esquerda? Fim da liberdade de expressão. Quem mais, qual lado, a esquerda ou a direita, são mais pró-fim da sua capacidade de falar ou de influenciar na sua cabeça? É a esquerda ou é a direita? Eu só estou perguntando, viu, gente? Vocês vão afirmar o que vocês querem afirmar. Terceiro, antissemitismo. Questão dos judeus. O ano passado deu para mostrar isso. Quem mais questiona os judeus? É a esquerda ou é a direita? Eu só estou perguntando, tá? Nacionalismo. E eu já expliquei isso aqui. O nacionalismo tem a ver com política, patriotismo com tradição e cultura. Qual dos dois tem mais vínculo com a parte política? É a direita ou a esquerda? Fim do livre mercado. Aqui não dá para discutir. Sinto muito. Se tiver um esquerdista aqui e ficar bravo, eu não estou nem aí. É claro que o fim do livre mercado está ligado à esquerda. A direita é baseada no livre mercado. Mesmo os conservadores são a favor do liberalismo, da questão liberal da economia. Vou corrigir o que eu disse. Mesmo os conservadores acreditam que a propriedade privada é sua e que você vai vender pelo preço que você quiser. Se o outro vai querer pagar ou não, é problema dele, mas você tem direito de controlar o seu preço. É a esquerda que, obviamente, quer controlar o mercado. Aqui não dá nem para discutir. É a base que Marx imaginou. E terceiro, retorno ao paganismo. A esquerda ou a direita? Quem é famoso por ser ateu? É a direita ou a esquerda? Pronto, tá dito aí, gente. Mais do que isso, vocês podem ficar bravos, vocês podem xingar. Cada live que eu faço, aparece uns 3 esquerdistas aqui que tá quase botando um ovo de raiva. Mas o que eu posso fazer? Esses são os raciocínios desses dois caras aqui, ó. Aí vai se você concorda ou não concorda com o raciocínio desses caras. Só lembrando, hoje fascismo e nazismo no Brasil, de acordo com a Constituição de 88, é um crime. Então cuidado ao você dizer para uma pessoa que ela é fascista ou nazista, porque você está embutindo nele um crime. A Ana Paula Henkel, que é uma jornalista lá da Revista Oeste, ela processou 200 pessoas, 200 que eu estou falando é um número solto aqui, gente, várias pessoas, porque imputaram nela o crime do fascismo e ela provou que ela não é fascista e ela ganhou a causa jurídica. Tiveram que pagar indenização a ela. Por quê? Porque você está imputando a uma pessoa um crime. É a mesma coisa chegar na rua e falar, você aí, você é ladrão. Aí você fala, de onde você tirou essa informação? De onde você... Prova que eu sou um ladrão. O que eu peguei de alguém? Não, não posso provar. Então isso é um crime e você pode processar a pessoa. Calúnia, etc. Então cuidado para você não embutir numa pessoa específica essa palavra e muitas vezes ela nem tem esse raciocínio. Se você seguiu a live desde o início, eu espero que vocês tenham entendido. Ok? Olha você, não sei se dá pra ver aqui, mas aqui. Pra mim tá parecendo aqui restrição. Interessante, né? Como a gente tem uma sociedade livre, qualquer assunto que é um tanto quanto problemático, eu não sei se vocês conseguem ver, me perdoa se não tiver, mas aqui tá escrito pra mim, bem aqui, ó, restrição. Alguém deve ter falado que é um tema complicado, mas peraí, nós não vivemos numa terra livre? Nós não somos uma democracia? Se somos uma democracia, a gente tem que ter liberdade de debater, de pelo menos negociar, de conversar sobre algo. Pô, tá, tem aqui uma baita de uma restrição na minha live, porque eu não posso falar desse tema, e as pessoas querem chamar isso aqui de democracia. Porra, eu não posso falar. Ótimo, o irmão colocou aqui, ó, por causa da foto. Então eu não posso botar foto. Eu sou professor de história. Eu preciso que as pessoas entendam quão babaca esses dois foram. Babacas mesmo, esse aqui ainda tá no colo do capeta uma hora dessa. Mas você não pode mostrar? Que democracia é essa? De novo, estou entrando em Bolsonaro e Lula a causa não, eu só quero que vocês reflitam. Você não tem a capacidade de perceber isso. Respondendo a dúvida aqui, você é de história de direita, verdade. Eu sou formado pelo FMG, são 50 historiadores por ano, tinham 47 de esquerda e 3 de direita. E só por curiosidade, são 4 anos da faculdade de História. São os 3 mais 1 que formaram em 4 anos.
todos os outros formarem 5, 6, 7 anos. Por que será? Né? Eu brigava toda semana, se não tivesse 2 brigas, briga que eu digo é na fala, não é nada físico não. Se não tivesse 2 brigas por semana, não era aula, tá? Mas eu concordo, eu entendo a sua surpresa. Realmente é muito raro um historiador de direito, mas eu acho que já está começando a quebrar isso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? É um tema complicado de ensinar por toda essa questão social envolvida, mas de novo, cuidado. Cuidado. Você imputar para o outro nazismo e fascismo é uma coisa muito forte. E eu expliquei isso aqui nessa hora de live todinha. Cuidado. Beleza? Deus abençoe vocês e até a próxima live.